Vamos lá, minha Oi, gente. meus amores. Estão chegando. Boa tarde. Boa tarde, pós-feriado. E nós estamos aqui nos perguntando como foi o seu feriado. Como foi? E também nos perguntando por aqui que na quarta-feira foi o Dia Internacional do Homem. Do homem. Ninguém lembrou. Foi pois Eu é. anotei. Eu pra não dizer, ganhei presentes. À tarde. E no dia da mulher vem flores e tal, que chocolatinhos. dó. E aí no dia do homem, ganha o quê? Nem lembrei. Eu mesma anotei. Hoje à tarde vou lembrar que é o dia do homem. Vou fazer uma graça com os meninos. Nem eu lembrei, nem eles, nem ninguém, né? Aí na semana do dia do homem... Aí hoje a gente vai falar... A gente traz um programa pra trazer... Pra compensar. Não, primeiro pra pra compensar não. Nós estamos de azul. Todos de azul. Mas e o você quê? de azul, eu de um azul. programa... Não vou falar. Eu vou. Tá. Hoje é o dia em que nós vamos falar do tal Novembro Azul, do cuidado com a saúde dos homens. Eu vou falar então. Fala. Eu dizer que é um programa especial para trazer um toque para saúde melhor dos homens ali, não? Era melhor. Porque a mesma piada de todo sempre, ano, de sempre. Né? O programa de hoje vai trazer... Então, aí no dia do homem, ó, o presente. Que presente então hoje nós vamos falar sobre prevenção do câncer de próstata. É isso? Verdade, então, assunto importantíssimo. Te dou a palavra. Não, é um assunto importantíssimo. Tem tanta brincadeira, tanta coisa e preconceito também, né? Envolvido quanto a esse tema, mas é um tema que precisa ser conversado e porque muitos... daqui a pouco a gente vai trazer um pouquinho alguns dados ali de pessoas, homens, né, que não fazem o exame por preconceito, enfim, por tantas outras situações e quando descobre um câncer de próstata é tarde demais, às vezes para poder trazer o tratamento adequado e aí graves consequências são colhidas através disso, né? Então é uma prevenção. Para combater o preconceito e informação e considerar que esse é um assunto não somente do homem, mas faz parte da família ter essa consciência e são as esposas que no fim das contas acabam por marcar exames, marcar consultas para muitos maridos. Lá em casa, graças a Deus, não é necessário isso, meu marido também é super engajado em se cuidar. Nós vamos conversar hoje aqui no programa com o especialista Dr. Dorival Júnior, que é médico urologista. Muito bom recebê-lo por aqui, a oportunidade de você tirar as suas dúvidas com a gente também. Teremos que mais? Mais info, por exemplo? Mais info, tem mais info aqui no seu Entre Família de hoje. O que mais que temos por aqui? Teremos aquele... prática. Como assim? O quadro na prática de hoje trazendo algumas demonstrações ali sobre aquele exame do PS... Como é que chama? PSA. Do PSA, né? Porque significa? Antígeno prostático específico. Obrigada, diretora. Obrigado, Maíra, por soprar aqui no meu ouvido. Bom, você vai entender um pouquinho melhor nesse momento, obrigado, nesse quadro. Não sei se acertou, mas a gente garante que ela sabe tudo. Foi ela que Ela é a diretora, ela tá lá nos Se alguém errou, foi ela, não fui eu. É isso, amores, muito programa mais. bem bom nesta tarde de sexta-feira. Temos até uma experiência de alguém que vem contar como foi viver essa busca por diagnóstico e enfrentamento dele também. Fica com a gente, está começando agora o seu Entre Família, nós já voltamos com você. Já. E é isso mesmo, já começou o seu Entre Família, esse programa tão especial e gostoso de todas as tardes. Obrigado por você estar juntinho com a gente, sempre nesse momento onde você, junto com a gente aqui, né, tem o conhecimento de vários assuntos e hoje falando sobre o Novembro Azul, momento especial de falar sobre a prevenção, o cuidado em relação ao câncer de próstata. Mas antes de darmos sequência a esse tema, Darleide Alves está por aqui para trazer para a gente também o mais info, que chique, hein, Darleide? Para relembrar os meus momentos de apresentadora de telejornal. Jornal Nacional que me aguarde. Eu já começo, então, aqui o nosso momento de mais info, lembrando ou convidando os pais, os responsáveis, que sabem que os filhos não puderam fazer a última prova do Enem. Atenção para essa notícia de agora, mas antes, roda a vinheta. Pois bem, está chegando a hora de
reorganizar, já que muitas pessoas perderam a prova do Enem. Como é que faz agora, pai, mãe, que está acompanhando de pertinho a rotina de estudos do seu filho? Os candidatos que perderam primeiro ou segundo dia do Enem já podem pedir a reaplicação das provas. Mas atenção, para fazer o pedido é preciso comprovar o motivo, claro. Se for por questões de saúde, é necessário anexar um documento assinado por um profissional da área explicando a condição que impediu a participação. Agora, se você não compareceu por causa de algum problema logístico, como falta de energia no local de prova ou desastre natural, também pode solicitar a reaplicação. Cada caso vai ser avaliado individualmente pelo INEP. Para quem tiver o pedido aprovado, as provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro. Atenção, 16 e 17 de dezembro. Então, se você ou seu filho passou por alguma dessas situações, é só entrar em enem.inep.gov.br participante, enem.inep.gov.br/participante. Mas corre, o prazo termina hoje, dia 21 de novembro. Não deixa para depois, ok? Toda a atenção e cuidado necessário para que não se perca essa oportunidade. Muito bem, o site aparece na sua tela. E agora nós vamos voltar ao nosso assunto prometido de hoje, Novembro Azul. O que a gente quer saber do pessoal de casa, Binal? A gente quer saber se você que está em casa acompanhando aqui o Entre Família tem dúvidas sobre esse assunto. Quais são as suas principais dúvidas? Mais uma vez eu reforço aqui a minha dúvida, né? Aquela história, velha história, o homem foi à lua, descobrindo tantas coisas ali, física quântica e não sei o que, bababá, micro coisas, e o exame de próstata, por que ainda precisa de um toque, né? Enfim, é uma das perguntas que eu acredito que vai chegar. Será se não que ele chegou, é mais já faço a eficiente nossa. que outros, né? Pois é, não dá pra ver pelo sangue, ultrassom ou qualquer outra coisa, mas enfim. Ó, manda pra gente a sua dúvida. Qual é a sua dúvida em relação a esse assunto? Traz pra gente aí no 12983150249, ok? Manda pra gente aí, porque nós queremos ter a sua interação aqui no nosso Entre Família desta sexta-feira. Dr. Dorival Júnior, médico urologista, ele que também é especialista em cirurgias robóticas, né? Tá com a gente por aqui. Doutor, muito prazer em recebê-lo. Imenso prazer. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Como vai? E vamos... Tudo bem, queridos? Obrigada. E vamos respondendo, né, doutor, algumas perguntas que os telespectadores vão trazendo e aquelas que a gente sempre faz também, né? Já para introduzir o assunto. Sempre faz, mas é o que parece não se satisfaz com a resposta. É o que está aparecendo aqui. Não é, doutor? Estou aqui nos meus 40 anos, né? E aí vem essa fatídica pergunta, doutor. Responda pra gente. Qual delas? Não, essa, né, que eu trouxe ali já no começo. Tem a necessidade do exame do toque mesmo ou pode ser observado de outras formas aí em relação à próstata, doutor? Queridos, antes de tudo, imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar... Desculpe, para falar um pouquinho sobre a saúde do homem, né? Sobre a saúde da próstata. Abinal, a tua hora vai chegar, amigo. Então fica bem tranquilo. 40 ainda não é a hora que a gente precisa, a não ser que a gente tenha fatores de risco associados, tá? Ou casos na família. Ou caso, também, né? é um dos fatores de risco que a gente fala do câncer de próstata, caso na família. Certo. E de forma curta e grossa, nós precisamos fazer tanto o exame físico quanto o exame de PSA como estratégia de rastreio para o câncer de próstata. Nós sabemos, né, que a próstata é um órgão intracavitário, está dentro da gente. E o exame é um exame tão simples que a gente consegue, por meio de um toque, né, por meio de exame digital, analisar tamanho da próstata, consistência da próstata, se tem alguma nodulação, por exemplo, algum endurecimento. E isso vai nortear, na verdade, a nossa sequência de diagnóstico, assim como o PSA, que a gente vai conversar um pouquinho dele daqui a pouco. Uhum. Certo. E o PSA no momento na prática, a gente vai trazer ali como é feita essa questão do exame no DSA. É isso mesmo, né? PSA. O exame do PSA, a gente vai compreender um pouquinho mais. Mas, até, doutor, estava dando uma olhadinha por aqui para a gente ver em relação
ao número, né, de pessoas com câncer de próstata. E até uma das informações que eu estava, até me corrija se tiver errado esse ponto, que praticamente todos os homens, se não, né, uma grande maioria deles, em algum momento vai apresentar uma alteração na próstata ou mesmo um câncer de próstata, devido a um estudo que foi feito há bastante tempo, que homens, que foi feito depois de já 90 anos, enfim, morrer de outras causas, é descoberto também o câncer de próstata. É real isso mesmo, não? Olha, é um estudo bem interessante, esse inclusive é um estudo chinês, tá, que acabou, na verdade, estudando cadáveres frescos, e eles analisavam a próstata desses cadáveres frescos e de pessoas longevas, né, de pessoas que viveram muito. E em uma porcentagem muito grande, na verdade, dessas pessoas foi encontrado, sim, câncer de próstata em idades muito extremas, muito mais avançadas. Qual que é a importância disso, para a gente entender um pouquinho a relação da idade, né, com o câncer de próstata, né? A próstata, né, é um órgão que é uma glândula, né? Se a gente pensar, por exemplo, no nosso sistema geniturinário, a próstata ela fica entre a bexiga, o reto atrás, e faz parte também do sistema urinário. Por exemplo, a urina que é formada nos nossos rins passa pelos ureteres, vai através da bexiga, passar pela próstata e sair pela uretra, tá? O que você estava me contando é que em algum momento da nossa vida, provavelmente a gente vai ter um problema na próstata. É o calcanhar de Aquiles dos homens, né? A gente tem realmente problemas da próstata, e todos os homens terão em alguma idade crescimento da próstata. Então, uma coisa bem importante de separar hoje: hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata, vai acontecer em 100% dos homens. Alguns vão ser sintomáticos, outros não serão sintomáticos, outros vão ter, por exemplo, tomar medicações, outros vão até mesmo que precisar operar por causa de um crescimento da próstata, que não é o diagnóstico de câncer de próstata. Certo. Outros homens vão também ter, ou vão ter, sim ou não, câncer de próstata. Para a gente ter uma ideia um pouco mais substancial, a próstata, quando a gente pensa nela como glândula, a gente sente pensar ela como uma cebola, tá? O miolo dessa cebola, o recheio dessa cebola, é justamente o que a gente tem de hiperplasia, que é a zona central ou zona de transição da próstata. É ela que cresce. E no momento que essa zona central ou de transição cresce, ela aperta o canal urinário e ela gera sintomas na próstata. O câncer, não. O câncer, na sua maioria das vezes, a probabilidade dele, a porcentagem de onde ele acontece na próstata, tende a ser na zona periférica ou na zona lateral da próstata. É por isso que, a maioria das vezes, o câncer de próstata, ele é silencioso, ele não gera sintomas. E quais são os sintomas da hiperplasia prostática? Ótima pergunta. Então, é uma hora aqui para o nosso homem ele pensar e refletir se eventualmente não estou tendo esses sintomas. Por exemplo, foi ao banheiro fazer xixi. Ele acordou de manhã cedo para fazer xixi e ele vai e ele dá uma travada, né? Ele vai lá e começa a negociar, contar 1, 2, 3, 4. Aí no 5, 6 ele começa a sair alguma coisa. A gente chama isso de hesitância. Então a hesitância é um sintoma de hiperplasia prostática. O xixi não vem com o xixi ele fica negociando tá cheia, ali, né? mas o xixi não sai. Outros sintomas importantes. Acordar muitas vezes à noite. E a gente chama isso de noctúria. Então, acordar à noite é normal que nós não acordemos à noite para ir no banheiro fazer xixi. Acordamos uma vez, 2 vezes, muitas vezes é tolerável isso dentro da vida urológica. Agora, 3, 4, 5, 6 vezes, eu tenho pacientes que me buscam, acordam 11 vezes à noite para ir no banheiro. E isso é um sintoma irritativo muito importante. Isso altera a qualidade de vida, a qualidade de sono, altera, por exemplo, os níveis de testosterona, os níveis de cortisol que são produzidos durante a noite, são super importantes. Então, são alterados. Outros sintomas importantes. O homem, no momento de fazer xixi, em vez do fluxo ser contínuo, esse fluxo ele pode começar a ficar intermitente. Então, a urina vai...
Então, esse fluxo intermitente também é uma alteração, assim como a força do jato. Certo. Quando a gente é mais novo, é um espetáculo, né? Hoje eu vejo meu menino, eu tenho 2 meninos, são uma graça, o Luca e o Mateu, até mandar um abraço para minha família. E o Luca, quando vai fazer xixi, ele faz xixi, o jato dele vai lá do outro lado, parece 1 quilômetro na frente. É um espetáculo, derruba formigueiro. Né? Mas quando vai passando os anos, né, o jato vai caindo, e quando vai ficando mais velho, está quase no pé. Tá? Então, isso são sintomas decorrentes, por exemplo, da hiperplasia de próstata. Tá? Pode acontecer um pouco de sangramento também na hiperplasia de próstata. Tem alguma repercussão também na atividade sexual? Olha só, o que acontece? Nós sabemos que a partir, a partir dos 50 anos de idade, né, nós temos a curva decrescente, gradual, fisiológica da queda de testosterona. E nós sabemos que a hiperplasia de próstata, ela pode levar a alterações na ejaculação, que tem a ver sim com a vida sexual, mas não tem a ver, por exemplo, com desempenho sexual. Geralmente a questão de desempenho, tá, sexual tem muito a ver, por exemplo, com alterações de doenças crônicas, pressão alta, diabetes, falta de atividade física, né? Nós também sabemos que tem uma questão central, né, Darlide? Que a gente sabe de homens que são mais ansiosos ou eventualmente homens que são muito estressados. Tudo isso vai repercutir de alguma certa forma na vida sexual também. Puxa vida, você falou em atividade física, aí inclui alimentação também, Com né? certeza. A alimentação, a gente acredita que sim, faz toda a diferença dentre essa e outras situações aí da nossa vida. E eu quero trazer para você a revista A Máquina Humana, esse material completo que vem trazendo como a gente cuidar do nosso corpo. Você, homem, está se sentindo aí inflamado demais, né? Tem sentido ansioso demais. O que será que pode melhorar tudo isso? A revista A Máquina Humana, ela vai ajudar justamente nesses pontos aí da nossa saúde que a gente precisa trazer a prevenção, né, doutor? E a alimentação, doutor, até para a gente entender rapidamente aqui, ó, falando ainda sobre a revista Máquina Humana, que fala dos alimentos que a gente precisa trazer para dentro do nosso corpo. A alimentação, ela faz uma diferença grande nesse momento aí em relação à próstata também, a inflamações. Sim, ela faz sim. Por quê? Quando a gente fala em fator de risco do câncer de próstata, nós temos um fator de risco muito importante que é a síndrome metabólica, que tem a ver com pressão alta, com diabetes, com dislipidemia, que é o aumento da obesidade central, e a alimentação, sim, ela entra como um fator protetivo de proteção contra o câncer de próstata. Uau, incrível, hein? E aí, bora cuidar da saúde de uma forma geral. Alimentação, atividade física, o sono regular, cuidar também quanto ao líquido que a gente está ingerindo, água, né? Quantidade certa de água, enfim, tantos outros fatores aí que são essenciais para a nossa saúde, que não são cuidados, às vezes, com tanta frequência. Peça agora mesmo a revista Máquina Humana através do nosso WhatsApp 12982444449 e você recebe gratuitamente aí na sua casa esse material que vai ajudar você, homem, você, mulher, você, criança, adulto, enfim, de todas as idades, a cuidar melhor da sua saúde e prevenir várias doenças, prevenir vários problemas, talvez até crônicos, que já tenha na família, mas que você pode evitar com que ele traga aí também prejuízos para a sua saúde, tá bom? Cuidar da saúde é algo essencial para a gente e é o que Deus pede para todos nós, o cuidado com o templo do Espírito Santo. Já pediu a sua? 12982444449. Entre em contato agora, tá bom? Peça aí. É preventivo e, em alguns casos, bem reversível também, né? Pode reverter muitos dos quadros de adoecimento nos quais a gente se encontra, mudando o estilo de vida. Doutor, quais são os sintomas que devem acender um alerta para fazer o homem procurar um atendimento médico? Mas, assim, acender um alerta sem considerar o que nós dizíamos antes sobre prevenção. Se é preventivo, não vai ser pego de surpresa, penso eu, que torna-se mais fácil. Mas o que deve acender um alerta? Quando a gente fala em doença da próstata ou saúde masculina em relação à próstata, qualquer dos sintomas que eu citei antes, um pouquinho antes aqui,
São sintomas da hiperplasia, tá? Vamos repetir: noctúria, hesitância, a intermitência urinária, a força mais devagar ou mais fraca, a dor a urinar, por exemplo, sangramento urinário. E o sangramento urinário é muito importante da Leide, porque tem a ver não só com hiperplasia prostática, mas tem a ver com, muitas vezes, malignidades de outros órgãos do trato urinário. Então, o homem precisa buscar o seu médico quando acontece isso. Mas o homem, ele precisa buscar o médico quando ele está bem. Exato. Quando ele está bem. Porque o homem, ele é o pai da família, ele é justamente o cerne, muitas vezes ele é provedor. E eu sou homem também, né? Justamente. Quando eu estou bem, eu não quero fazer nada, eu não quero buscar médico, eu não quero tal. Mas eu sei que a gente precisa se cuidar. Exato. 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Se a gente pensar, por exemplo, só no Brasil, a gente faz aproximadamente 72 a 75 mil novos casos de diagnóstico para câncer de próstata todos os anos. E é justamente no âmbito que a gente está bem, que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e muitas vezes atingir excelentes níveis de cura. Agora, doutor, nós falávamos sobre os sinais que alertam para algo que está ruim, vai mal, mas muito ligado à hiperplasia, né? Já quanto ao câncer, às vezes ele é silencioso ou ele dá sinais também? Porque nós estávamos fazendo diferenciação. Olha, isso aqui é hiperplasia. Sim. Não significa que isso seja indicativo de câncer. Certo. Mas, e em relação ao câncer? O que acontece, Darleide, quando o câncer ele dá sintomas, olha os tipos de sintomas que ele dá. Ele pode dar, por exemplo, sangramento urinário, que na verdade entrelaça com outros diagnósticos. Ele pode gerar, por exemplo, dor óssea. Dor óssea. Quando o câncer ele gera dor óssea, o câncer de próstata, Está muito avançado. Infelizmente, ele está avançado e ele está caminhando em outros órgãos. A gente chama isso de metástase, né? Ok. Então, o câncer ele pode gerar, por exemplo, dores lombares. Ele pode, de uma forma, crescer de uma forma a gerar, por exemplo, compressão do intestino e gerar alterações do intestino. Então, gente, eu estou falando de um problema da próstata. Se quando esse problema da próstata ele é sentido, ele tem sinais, sintomas, geralmente a gente já perdeu o time correto para tratamento, para tratamento curativo, por exemplo, desse câncer. Tá? Por isso que é muito importante a gente conversar disso, porque ele é silencioso. É verdade. E até daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar com o senhor Osvaldo, ele que nos exames de rotina descobriu o câncer de próstata. E ele vai contar pra gente como foi receber esse diagnóstico, o tratamento, a cirurgia, enfim, ele vai contar pra gente como foi e como está a vida dele nesse momento. É rapidinho, a gente volta já. No Novembro Azul é praxe darmos atenção, é claro, à chamada que esse tempo nos faz. O cuidado, a prevenção, rastreio, diagnóstico do câncer de próstata, o que leva muitos homens a não considerar isso como algo necessário, pontualmente, e muitas vezes são surpreendidos. Você tem alguma dúvida a respeito? Manda aqui pra gente no 983-1502-49. Mas agora, Abinal Júnior vai conversar com um dos homens que num dado momento se deparou com um diagnóstico. E aí, Abinal? Pois é, Darleide, como prometido, estamos aqui com o senhor Osvaldo, ele que tem 66 anos e descobriu, né, em um exame de rotina, fazendo ali o exame, né, seu Osvaldo, aí descobriu o diagnóstico do câncer de próstata. Boa tarde, seu Osvaldo, conta pra gente como foi esse momento aí na sua vida. Boa tarde a todos. Olha, amanhã, dia 22 de novembro, mês do azul, o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia da próstata radical. Foi 100% radical. Como que eu descobri? Eu descobri no exame de rotina que devemos, né, fazer todos os anos, uma vez por ano, que eu acho que é de prazo,
naquele janeiro de 2022, eu não consegui fazer o exame em janeiro, porque eu não estava de férias. Mas, quando foi março, eu fui ao médico. Primeiro, fui no cardiologista. No cardiologista, eu fui na dentista. Aí eu fiz o exame de praxe. Só que na hora, Deus é tão bom pai, que na hora de eu fazer o exame de praxe para uma pré-operação, né? Pós-operação não, pré, né? Então, o que aconteceu? Na hora eu falei com a atendente, lá a enfermeira falou, faz um favor, coloque o PSA, porque esse exame ainda não fiz o exame de rotina. Graças a Deus, colocou, fiz o exame. Quando eu peguei os exames, eu vi que tinha uma alteração diferente do PSA anterior. Aí eu falei com a dentista. Ela falou, olha, isso aí eu não conheço. Mas no mês seguinte, no mês de março, eu fui, desde abril de 2022, eu fui no meu médico, né? Aí mostrei o exame para ele, fizemos os exames de novo, fizemos o toque, que é o toque que é o, né, que todo homem, 99% tem esse medo, sei lá, não tem isso de fazer. Mas eu fiz, realmente foi constatado que está uma diferença crescida, de um pequeno probleminha. Aí fiz partiu para a biópsia. A biópsia falou a verdade. Aí foi onde eu entrei, aí o médico me passou para a cancrologia. Aí foi onde aconteceu esse caso. Uau! Então, a princípio, nos exames de rotina, pediu para fazer o PSA também, né? Já que está fazendo alguns exames, coloca o PSA aí também, e no PSA foi onde apareceu essa alteração, e aí você já viu essa importância de buscar o seu médico para poder conversar e trazer ali mais alguns exames para ver. Agora, até trago aqui pro doutor Osvaldo, doutor Dorival. Ô, doutor Dorival, é interessante que no caso do senhor Osvaldo apareceu já uma alteração no PSA. Ele não tinha feito o exame de toque ainda, no PSA apareceu uma alteração, foi para o exame de toque, constatou realmente uma alteração, feita a biópsia, como ele mencionou, e aí realmente o câncer de próstata. Até a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, essa importância do toque, né, que a gente até traz as brincadeiras e tudo mais sobre, tem tantos outros exames, enfim, mas a diferença mesmo no exame de toque, o senhor mencionava que encontra-se ali no toque apenas que vai descobrir um endurecimento da próstata, é isso que vai trazer a diferença? Quando a gente pensa, né, na questão do rastreio, né, e o Osvaldo justamente fez o rastreio por meio do PSA, a gente tem como estratégia sempre fazer o toque e o PSA de forma complementares, não só um ou outro, tá? Existe uma porcentagem, por exemplo, importante de câncer de próstata, algumas literaturas mostram até 18% de câncer de próstata que são palpáveis, porém não detectáveis no exame de PSA, no exame de sangue. Então, se a gente fica eventualmente só no exame de sangue, a gente pode estar perdendo o diagnóstico. E geralmente, o câncer que ele é palpável com o PSA mais baixo, às vezes ele tem uma velocidade de crescimento ou uma agressividade maior, inclusive, que os cânceres que são mais comuns de aumento de PSA normalmente. Então, como estratégia, sempre PSA e exame físico. Se uma delas vier alterada, provavelmente o teu urologista ou o teu médico vai acabar pedindo uma ressonância, que é um exame complementar antes da biópsia. Certo. Agora, senhor Osvaldo, descoberto esse diagnóstico, o senhor mencionou aí que fez a cirurgia e tratamento de radioterapia também, foi isso que o senhor passou? E como é que foi durante esse processo todo, os desafios físicos, emocionais, durante todo esse processo aí, entre cirurgia, a radioterapia também, como foi para o senhor? Sim, não é fácil,
Mas eu, graças a Deus, eu sempre tive uma tendência de aceitar a doença. Então, graças a Deus, eu tenho esse dom de aceitar tudo aquilo que Deus me proporciona. Porque não foi eu que causei. Certo? Então, quando eu recebi o diagnóstico, e depois que eu fiz a cirurgia, aí ficou um resíduo ainda, certo? E o PSA me mostrou que nós temos um resíduo. Aí a cancerologista que faz a radioquímica, e ela me disse que vamos fazer o seguinte, vamos combater isso agora com radioterapia, porque a radioterapia ela é mais leve que a química, o desgaste é menos. Mas é muito emoção, tem um poder emocional, certo? Você fica preocupado porque pode ter aquelas questões, certo? Contras, né? Por exemplo, ela falou para mim que a gente dava diarreia, a gente poderia dar sonolência, engordar, certo? Perder insônia, a imunidade baixa cada dia mais. Mas, graças a Deus, eu fui uma pessoa feliz, porque encarei a rádio também, 35 sessões de rádio, certo? Todos os dias, certo? 35 dias, de segunda a sexta, certo? É muito rápido. E eu, graças a Deus, não tive aqueles sintomas para mim. Eu chegava, graças a Deus, chegava lá na clínica, sorrindo, feliz, porque passou 10 dias, não tive sintoma nenhum. Passou 15 dias, não tinha sintoma nenhum. Aí, toda semana, a gente passando pela médica, certo? Ela falava assim para mim, não, pode acontecer de 10 a 20. Aí passou 21, passou 28, passou 30, e nada, e graças a Deus saí da radioterapia, perfeito, tranquilo, e graças a Deus a vida continua. Amém, verdade, hein? E a fé, né? Sempre mantendo aí a sua fé. E é interessante até esse ponto aqui, o seu Oswaldo colocando, que nem todas as pessoas que vão fazer a radioterapia vão sentir os mesmos sintomas, né? No seu caso foi mais tranquilo, para outros pode ser um pouquinho diferente, mais pesado também, mas a fé em todos esses momentos foi imprescindível, né, seu Oswaldo? E olhando até por tudo isso que o senhor já passou, qual recado que o senhor deixa para os homens que estão acompanhando, para nós homens, né, que estamos acompanhando o programa hoje, aquele recado que o senhor deixa que não poderia passar em branco? Verdade. Homens, né, irmão? Pô, eu sei que é difícil para muitas pessoas não ter um plano de saúde, porque graças a Deus tem um plano de saúde. Mas se faça. Não é dolorido, é fácil, é rápido e outro. Igual os doutores dizem, né? A ciência diz. Quando você descobre um câncer, qualquer que seja, primário, pequeno, saudável ainda, gasta, então o que acontece? É bom e tem com certeza com a sua fé e com a graça de Deus você vai ser curado, porque a chance da pessoa que tem câncer de próstata ou câncer de pele, qualquer câncer, ele é curado, sim, certo? Então é um recado para os homens. Deixam de ser aqueles homens machistas. Não vou fazer o toque porque não tem nada a ver, você não pega a sua masculinidade, você não perde nada, simplesmente você ganha a graça. Se você quer, faça urgente, certo? Esquece de toque, esquece de sexualidade, não tem nada a ver com a coisa toda. Então faça, aproveita, não falta. Mês azul para mim agora é novembro, mas mês azul para mim de janeiro a dezembro você tem que fazer exame periódico para você ver como é que a sua saúde. Verdade, todo tempo é tempo de prevenção. As mulheres vão mais no médico do que nós, homens. Então faça, que é válido. Beleza. Obrigado, seu Oswaldo. Deus continue abençoando a sua vida. E que bênção. Bom saber que o senhor já está curado e que vida que segue, né? Incentivando outros homens aí também a seguir nesse caminho da prevenção também, que é de extrema importância para todos nós, né?
quem ama cuida, né? E se a gente cuida da nossa saúde, é porque a gente ama realmente aqueles que estão à nossa volta, a gente quer continuar cuidando deles. A gente diz sempre, né? Principalmente nós como homens, a gente fala, não, eu daria vida, eu dou a minha vida pela minha família, mas na hora de um exame, um simples exame precisa ser feito, a gente fica postergando, quando descobre algum sintoma e tudo mais, é tarde demais e a gente perde a vida e deixa de cuidar dos nossos, né? Grande abraço pro senhor, Deus continue abençoando. Muito obrigado, então, boa tarde. Valeu, boa tarde. E realmente, né, a gente olhando as mulheres que buscam cuidar mais da saúde, a gente vê esse cuidado e cada exame constrangedor e doloroso e difícil que as mulheres passam também, e a gente, por tantos preconceitos, a gente acaba não fazendo um exame tão importante como esse. Até daqui a pouco já trago aí, doutor, quantos segundos dura o exame desse de toque, mais ou menos, que acredito que seja a pergunta de alguns homens aí também, viu? Mas antes, deixa eu trazer uma dica para você, meu amigo, para você, minha amiga. Essa dica é para todo mundo que está vivendo aqui nesse planeta Terra, foi acometido pelo pecado também, todos nós, a gente precisa cuidar da nossa saúde de uma forma muito especial. Deus, quando nos criou, Ele trouxe aquilo que é o ideal para todos nós vivermos, nos alimentarmos, o exercício, né, que essa máquina precisa ter também, enfim, o combustível correto. E aqui na revista Máquina Humana você vai compreender qual é o plano de Deus para a nossa saúde. O primeiro capítulo já fala disso, saúde, necessidade urgente, e o segundo capítulo fala o plano divino de saúde. Qual é o plano divino de saúde? Nosso Criador não nos criou e deixou apenas ao léu, Ele deixou um guia para nos orientar naquilo que a gente precisa para cuidar da nossa saúde e cuidar dos nossos também, tá bom? Então entre em contato com a gente agora, o WhatsApp já aparece aí na sua tela, que é o 12982444449. Entre em contato agora, peça a sua revista A Máquina Humana e você vai receber gratuitamente aí na sua casa também, tá bom? A gente vai ter interações agora, Darleide, mas antes, deixa eu trazer essa perguntinha aqui pro doutor, né? Doutor, esse exame, né, que todo mundo fica naquela, não! Quantos segundos dura um exame de toque, doutor? Olha, um exame extremamente rápido, né, Abinal? Aproximadamente 5 segundos, 6, 7, 8, uma vez ao ano. Você não precisa ficar fazendo mais que isso, tá? Enfim, mas tende a ser muito rápido, né? Algo tão simples que tende a salvar vidas, né? São 5 segundos que pode salvar uma vida. Sim, a gente viu, por exemplo, na história do Oswaldo, né? Sobre a importância do PSA, a importância do exame do toque, né? E em relação aos tratamentos, né? Algo que chama muita atenção a gente. Hoje já temos excelentes tratamentos para o câncer de próstata. A gente tem, por exemplo, tratamentos como vigilância ativa, que é quando nós observamos o câncer e no momento ideal nós tratamos ele, se é que a gente precisa. Às vezes cânceres muito pequenininhos, né? Como você estava falando lá no começo, de populações mais velhas que vão ter câncer de próstata e não morrer por causa disso. Então, muitas vezes a gente vai ter câncer muito pequeno e não vai repercutir de uma forma que eu precise tratar ativamente o paciente. Às vezes o câncer ele vai precisar de radioterapia, como foi a história do nosso amigo. Essa radioterapia, muitas vezes, ela tem sessões de radioterapia. E hoje temos já radioterapias mais modernas que ajudam a convergir os feixes de radiação de uma forma mais coesa na próstata, sem queimar muito a bexiga ou o intestino, gerando menos dores ou sangramentos. Tudo evoluiu, inclusive também na questão da cirurgia. Hoje a gente tem tratamentos focais para o câncer de próstata, chamado HIFU, que é um tratamento que eu vou tratar, por exemplo, uma lesão muito pequena, uma recidiva, por meio de um ultrassom de alta frequência. Quando a gente fala em cirurgia, a gente fala também hoje no Gold Standard, que eu trabalho bastante, que é a cirurgia, por exemplo, robótica para o câncer de próstata, que é uma cirurgia minimamente invasiva, com mãos muito pequenas e uma precisão muito grande de visualização tridimensional. Isso aqui melhorou muito a recuperação do paciente. Então, quando a gente detecta lá no começo, a gente consegue muitas vezes cura, numa porcentagem muito alta, tá, dos pacientes, preservação da função sexual, tá? E a gente consegue muitas vezes também a questão da continência urinária.
Então, esse resultado, tá, de preservação da função sexual, continência urinária e cura, a gente chama de trifecta. E hoje, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente consegue oferecer em altíssima escala para os nossos pacientes isso. Perfeito. Muito bem, vamos então de interação? Vamos aqui, olha, do Carlos Menezes, que diz: doutor, eu tenho 41 anos e nunca fiz nenhum exame relacionado à próstata. Não sinto dor nenhuma, mas meu pai teve câncer de próstata aos 62 anos. Mesmo sem sintomas, já devo procurar um urologista ou só quando chegar aos 45? Ótima pergunta, viu, Carlos? Olha só, fatores de risco para o câncer de próstata, que acho que vai ajudar quem está vendo aqui a gente agora, né? Fator de risco, teu caso, histórico familiar. Histórico familiar aumenta mais ou menos de 8 a 20 vezes a chance da gente ter câncer de próstata. Nesse teu caso, a gente deve começar 5 anos antes do screening. O screening é aos 50, então nós devemos começar aos 45, é o caso do Carlos. Mas a gente tem outros fatores de risco, por exemplo, raça negra, etnia negra. Os negros tendem a ter mais câncer de próstata, assim como um câncer de próstata que tende a ser mais agressivo também. Câncer de mama. Sabia que homem também tem câncer de mama? Homem, a gente estava falando antes, no Outubro Rosa, do câncer de mama. O homem também tem câncer de mama, mas tem um gene, 2 genes na verdade, chamado BRCA1 e 2, que eles podem estar perambulando assim na família, espalhados na família, e eles conversam também com o câncer de próstata. A gente tem os fatores, por exemplo, modificáveis que a gente falou, síndrome metabólica, tabagismo, né? A gente sabe que todos esses fatores associados a um risco, por exemplo, familiar, são fatores de risco para o câncer de próstata. Então, quando a gente tem fatores de risco associados, começar antes é uma excelente estratégia. Obesidade entra nisso também, não? Oi? Obesidade também entra nesse... Obesidade entra na síndrome metabólica, que é a questão de pressão alta, diabetes, aumento da gordura visceral, que aí entra a obesidade. No caso, o pai dele teve câncer de próstata. Certo. Ok, mas e se fosse a mãe que teve um câncer de mama? Ou se o pai tivesse tido um câncer de intestino? Tem interligação quanto a isso também? Em relação ao câncer de mama, tem, porque a gente falou justamente do gene BRCA1 e 2. Mesmo tendo sido a mãe dele, Mesmo não o tendo pai. sido a mãe, tá? Porque justamente eles conversam câncer de mama e câncer de próstata. Puxa. A gente deveria fazer, por exemplo, um sequenciamento genético para entender se esse gene está na família, mas assim, de bom tom, se minha mãe teve câncer de mama, é mais fácil eu começar 5 anos antes a fazer o meu screening. E se o pai, em lugar de ter tido câncer de próstata, tivesse sido, sei lá, de intestino ou qualquer outro câncer? Bem, então, para a próstata, eu não vou ter essa preocupação. Ok. Mas eu vou ter preocupação para o intestino. Certo. Ok. Amores, então nós vamos para o intervalo com mais dúvidas, perguntinhas, e que ótimo, temos hoje o doutor aqui para nos responder. E na sequência nós vamos pensar do ponto de vista ainda dos exames, nós vamos pensar melhor sobre o PSA, como trabalhar a partir dele e, claro, em consequência, tirando outras dúvidas e até mesmo trazendo outra vez a necessidade de confirmar muito do que já foi dito para que se fixe bem o conhecimento e você tome a iniciativa de marcar exames, se cuidar. Nós já voltamos com você por aqui. Até já. De volta por aqui no Entre Família, chegou aquele momento de trazermos algumas amostras aqui para você acompanhar com a gente. A gente falou sobre algumas formas do exame da próstata, um deles é o PSA, que é o que a gente vai trazer aqui agora, né? Qual é a nossa intenção? É fazer você considerar que os exames são simples, são rápidos, mas muito necessários. Nós estamos reforçando o conhecimento, quebrando preconceitos, levando você a considerar a vida e os cuidados com bastante prudência e amor à família, à sua própria vida, porque, acima de tudo, gente, tudo que a gente faz no cuidado com a nossa própria vida é para honrar a Deus também, que nos quer com vida e vida em abundância. Doutor, vamos então saber melhor sobre o PSA, como se faz, e aqui nós vamos ter uma amostra de passo a passo com relação à gravidade ou não gravidade do caso. E até como que esses modelos aqui, eles vão exemplificar o exame do PSA. O que o PSA, ele dosa ali no sangue? Perfeito, é uma dúvida bem frequente e vale a pena a gente entender, né? O PSA é justamente um exame que ele é colhido através do sangue, que ele é uma proteína
é uma proteína que é o antígeno prostático específico, tá? Dessa vez não tem cola, tá? E a gente colhe através justamente do sangue 2 valores, o PSA livre e o PSA total. Na hora que a gente colhe esse exame, a gente pode ter alguns resultados, tá? E aqui vamos começar a exemplificar que vai ser bem interessante. Vamos lá, começando aqui. Ó. Todo homem vai ter um PSA, um valor de PSA. Então, primeiramente, o PSA, ele pode estar, por exemplo, nessa coloração ou no nível... Opa, vou até botar que eu gostei aqui da ideia. Um nível normal, tá? Então, o PSA pode estar normal, uma coloração mais clara aqui da nossa cor. E o que é esse nível normal? A gente tem níveis normais de PSA, que são, por exemplo, uma faixa etária até 40 anos de idade, de até 2,5 nanogramas por decilitro, e acima de 60 anos, até 60 anos de idade, esse PSA pode estar até 4. Então, 2,5 para 40 anos de idade, até 4 para 60 anos de idade. E essa zona cinzenta de 2,5 a 4, de 40 a 60 anos de idade, o médico ele acaba correlacionando o próprio valor do PSA com a densidade do PSA com a próstata, que tem a ver com o tamanho da próstata. E lembra que eu falei aquilo lá do PSA livre, o PSA total? Então a gente faz várias contas enquanto a gente está conversando com o paciente, e essas contas, na verdade, levam um refinamento do PSA, que ajuda a gente, na verdade, a raciocinar sobre aquele valor específico do PSA. O PSA, então, ele pode estar normal, né? Ok. E a gente falou também que o PSA pode estar, de uma certa forma, duvidoso, tá? E pode botar essa plaquinha pra gente. Vamos lá. Então, investigação, tá? E isso pode acontecer bastante. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um homem, por exemplo, de 55 anos de idade, ele tem o seu PSA, por exemplo, um PSA pode estar de 5, e a próstata dele pode ter, por exemplo, 50 gramas. Sabe que a gente mede a próstata por gramas. Então, quando a gente faz o exame, ou eventualmente a gente faz um ultrassom, uma ressonância, lá vem descrito o tamanho da próstata por gramas. Esse homem já está em investigação. O PSA, esse valor, ele pode ser, por exemplo, um valor alterado ou não. E aí a gente vai precisar muitas vezes daquilo que a gente falou, do refinamento do PSA, que são os valores das contas do PSA livre ou do PSA total, ou eventualmente mais exames complementares. Mas, se eventualmente, tá, nós tivermos um PSA que ele é um PSA muito alterado, isso chama isso chama a atenção da gente. Porque um PSA alterado, ele pode indicar 3 coisas, e aqui é muito importante. Então, quais são as causas do aumento do PSA? E a gente tem, por exemplo, isso de forma bem clara. A causa número 1 pode ser um câncer de próstata, que é o tema que a gente está conversando aqui hoje. A causa também pode ser uma hiperplasia ou crescimento da próstata. Então, doutor, o senhor está falando que a próstata grande, ela também aumenta o PSA? É isso mesmo. A próstata grande também aumenta o PSA. O que só dificulta para mim o diagnóstico. Mas é o nosso trabalho fazer isso. E a terceira coisa que é bem importante, o PSA também é aumentado em prostatite. IT, inflamação, inflamação aguda ou crônica da próstata. Aumenta o valor do PSA. Então, e prostatite, né? A gente estava até batendo um papo. Prostatite tem a ver, por exemplo, com muitos sintomas urinários, associado muitas vezes à febre. É um quadro infeccioso, de mal-estar. Ardência urinar. Isso, é um quadro de doença infecciosa, inflamatória da próstata. E vai aumentar o PSA. E geralmente, a prostatite aumenta muito o PSA. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, jovens ou adultos jovens que vêm super arrasados porque fizeram o exame de PSA por causa de alguns sintomas, sentindo mal, e o PSA deles está muito alto. E, na verdade, a gente já sabe, né, e faz exames para comprovar
que na verdade o PSA dele está elevado por causa de prostatite, não de câncer. E é um alívio na hora que a gente faz esse diagnóstico, né? Então, assim, o PSA é imprescindível para investigação. Temos que saber que o PSA tem a faixa de normalidade, tem uma faixa que ele pode estar em investigação e pode ter uma faixa de alteração, que aí a gente precisa dar sequência com exames diagnósticos. Relembrando o que dissemos no outro momento, PSA é um dos exames, mas de rastreio. De rastreio. Aí o segundo exame de rastreio é o exame, toque. Isso. O exame físico. Exame físico. Toque. E aí nós vamos para um terceiro exame em busca de um diagnóstico que seria a ressonância ou ultrassonografia. A ultrassonografia traz para a gente informações do trato urinário, tá bom? Espessura da bexiga, se o homem consegue esvaziar a bexiga ou não, formato, tá, do trato urinário. Mas a ressonância traz muita informação para a gente. Então, o padrão ouro para a gente seguir investigação é a ressonância. A ressonância mostra para a gente, por exemplo, uma classificação de lesões da próstata, chamada PIRADS. P-I-R-A-D-S. Esse PIRADS é uma classificação de 1 a 5, e essa classificação, geralmente, quando a gente está falando de notas 4 ou 5, são lesões mais próximas de um alto risco de serem câncer. As classificações 1 e 2 tendem a ser benignas, e um 3, eu vou dizer assim, seriam em cima do muro. Tá? Certo. Seria, mas pode não ser benigna, mesmo com uma classificação 1 e 2? Já tive pacientes já da Leide que a gente fez diagnóstico de câncer de próstata, tendo no exame de ressonância uma classificação, por exemplo, 1 ou 2. Então, se eu, por exemplo, falar, olha, esquece tudo, PSA, toque, vou fazer minha ressonância uma vez por ano, tá? Tem gente que tem adotado isso de vez em quando. Não é recomendado pela nossa classe médica, e esse paciente pode estar perdendo o diagnóstico. Tá? Então, por mais que é um exame muito bom, a ressonância, a gente já fez diagnóstico, sim, de câncer de próstata com ressonâncias nota 1 ou 2. Eu sempre fico com um pezinho atrás, vou fazer mamografia. Ah, não, tem aqui um nódulozinho, mas é benigno. Menino, mas tem que voltar para fazer um acompanhamento. Se é tão benigno, por que fica voltando? Aí a gente faz essas perguntinhas por temores, né? Com certeza. De que, de fato, um diagnóstico não seja preciso num único exame. Nós vamos de interação agora. Mais uma Vem lá. perguntinha aqui, ó. Quem chega aí, ó? Antônio Pereira, boa tarde. Tem alguma recomendação para fazer o exame PSA para garantir um resultado mais preciso? Antônio, tudo bem? Como é que você está? Antônio, tem sim. Tem algumas recomendações específicas para a gente fazer o PSA. Por exemplo, evitar, tá, esforço físico ou atividade sexual, ou eventualmente qualquer coisa que possa massagear a próstata, tá? Até massageamento prostático, a gente tem a questão de ciclismo, a gente tem a questão de andar de cavalo, são coisas que podem ter impacto na próstata. Isso ali em torno de 48 a 56 horas antes do exame é importante para a gente poder ter um exame mais preciso do PSA. Então, o PSA veio alterado, não necessariamente aquilo já é um problema. Aquilo pode ter sido, por exemplo, um excesso de vigor físico, ele pode aumentar e elevar o PSA. Muito bem. Tem mais uma? Temos. Mais uma perguntinha aqui no seu Entre Rogério Família. Prado, queria entender melhor uma coisa. É verdade que a alimentação influencia no risco de câncer de próstata ou isso é mais mito? E aí a gente traz esses alimentação refinados, os ultraprocessados e tudo mais, traz um risco a mais, doutor? Rogério, é verdade, tá? A alimentação influencia, sim, o risco de ter câncer de próstata. Já temos vários estudos mostrando isso, que a alimentação ultraprocessada, rica em carboidratos, vai levar o homem a ter aquilo que a gente falou ali sentado, que é a síndrome metabólica, que é o aumento da questão do número de hipertensão, diabetes, gordura visceral. E a gente sabe que esse homem ele vai estar mais propenso a ter um câncer de próstata e várias outras doenças crônicas. Por isso que a gente sempre bate na tecla aqui e vários programas aqui da Novo Tempo. Alimentação saudável, exercício físico, repouso, ar puro, água, enfim, confiança, temperança, são coisas que fazem bem pra gente, né? E a gente já, hoje na medicina, a gente detecta e vê isso. Uau.
Binal, vem aqui comigo. Bora lá, Dadá. Só reforçar o convite de você aí de casa levar isso muito a sério. Nós temos aqui, por exemplo, na sequência, o programa Vida e Saúde e tantas outras oportunidades que nós abrimos para que você, eu, Abinal, o doutor, nós todos sejamos engajados em nos organizarmos de fato, com vontade, com inteligência, com vida prática, em função de termos saúde. E eu digo sempre saúde para glorificar o nome de Deus. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a vida em abundância em todo sentido. Alguém vai dizer assim, mas não é só a saúde espiritual, Abinal? Que nada. A gente é um todo. Com certeza. E quando a saúde física, Darlede, ela tá abalada, não tá bem, o nosso emocional, o nosso espiritual acaba sendo afetado por isso também. Uma das principais formas que Deus fala com a gente é através da nossa mente. E se a nossa mente está toda bagunçada ali devido a uma alimentação gordurosa, muitos energéticos, né? Açúcar, alimentos processados. Uau, então, isso interfere. E muito. A gente fica mal. Então, olha só, a máquina humana, criada por Deus, e o Criador diz o que comer, o que beber, como viver, e às vezes a gente precisa se dedicar para saber e pôr em prática. E sempre lembrando que Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo vai nos ajudar, o Senhor vai nos ajudar a que sejamos mais cuidadosos com o templo do Espírito Santo. A máquina humana você recebe em casa, basta mandar uma mensagem agora. Telefone e WhatsApp, o WhatsApp. Vamos de WhatsApp que é mais prático, para você que está em casa. Pega o celular rapidinho e manda pra gente ali no 12982444449. Fácil, né? Já anota aí, manda no grupo do WhatsApp da família esse contato para todo mundo ter acesso a esse material que é gratuito. É só pedir, vai chegar na sua casa essa revista incrível. 12982444449. Peça agora. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo daqui a pouquinho. Nós voltamos com você com mais interações e a sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Esperamos e é rapidinho. Até já. Vem aí o Anjos em Ação 2025 com o tema Canaã, a Terra Prometida. Olha, gente, vai ser uma noite marcante, cheia de música, histórias reais e momentos que lembram a jornada de fé de Moisés e também do povo de Israel. Uma jornada que eu posso dizer que também é a nossa, não é mesmo? Antes mesmo do programa começar, das 7 às 8 da noite, tem o Hope Hour. Aquele, você conhece, né? Todas as semanas aí, programas inéditos através da internet. E o Hope Hour com Wagner Cantore, ele vai estar nos bastidores, mostrando todo o pré, né? Antes ali de começar a programação especial que vai acontecer das 8 horas em diante. Então, das 7 às 8, o Hope Hour. A partir das 8, já começa essa celebração toda especial, uma festa, viu? E sabe por que eu chamo de festa? Porque é um momento de agradecer a Deus pelo que Deus fez por nós nesse ano de 2025 e celebrar, né? Porque os Anjos da Esperança têm feito a diferença em mais um ano aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Celebrar porque você, Anjo da Esperança, tá junto com a gente nessa, levando mais esperança e amor aos 4 cantos da terra. É por causa de você, viu? Que a gente está aqui levando essa esperança a todo o Brasil e o mundo também através da internet. Então, já marquei na sua agenda, será no sábado, dia 6 de dezembro, tá pertinho já, a partir das 19 horas até as 20 horas tem o Hope Hour, às 20 horas da noite, às 20 horas ou 8 horas da noite, o programa especial Anjos em Ação começa com o tema Canaã, a Terra Prometida, na TV Novo Tempo e também no nosso canal do YouTube. E pela Rádio Novo Tempo você também vai acompanhar toda essa programação. Vai ser uma noite para renovar a nossa fé, encher o coração de gratidão e muito mais. Quer saber mais? Acompanha comigo esse VT. Anjos em Ação é mais que um programa. É um momento especial de gratidão, louvor e esperança. Neste ano, vamos reviver a história de Moisés, o libertador que guiou o povo de Deus rumo a Canaã, a Terra Prometida. E descobrir como essa antiga jornada ainda fala aos nossos corações, apontando para a libertação final que todos esperamos. Você vai conhecer testemunhos emocionantes, vidas transformadas, conquistas e também os novos projetos e sonhos,
que estão nascendo para 2026. Tudo isso em uma grande celebração com seus apresentadores favoritos e muita música boa com Novo Tom, Luiz Cláudio, Arautos do Rei, Communion e muito mais. Anjos em Ação 2025, Canaã, a Terra Prometida. Dia 6 de dezembro, às 8 da noite, na TV Novo Tempo. Um programa, uma missão, um povo a caminho da promessa. Uau, emocionante, hein? Você não pode perder, então já marcou aí, né? Dia 6 de dezembro, sábado à noite, às 8 horas, começa na TV Novo Tempo o programa Anjos em Ação. E se você não é ainda o Anjo da Esperança, seja o Anjo da Esperança, faça já a sua doação também. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix, tá bom? Vem ser Anjo da Esperança e bora levar esperança e amor para esse mundo que tanto precisa, não é mesmo? Bora continuando? Momento de interações por aqui no Entre Família, Darleide. Perguntinha agora de um anônimo. Boa tarde. Ejaculação precoce pode ser um sinal de problema na próstata? Tem alguma ligação? Uma ótima pergunta. Ejaculação precoce muitas vezes é um problema central. Então, geralmente é um paciente que ele tem um perfil de ansiedade, ele tem estigma de ansiedade e na verdade, um dos sinais desse problema acaba sendo a ejaculação precoce ou ejaculação rápida, que a gente chama. Mas não tende a ser um problema relacionado à próstata. Mas é algo a se... não digo investigar, mas sim buscar um profissional também, né? Com certeza. Mas é ligado à saúde emocional. É mais saúde emocional, em outro sentido, né? Verdade. Um apoio psicológico certamente vai ser o caminho que você deva buscar para cuidar do que possa estar interferindo no momento em que você, com tanta pressa, não consegue dedicar-se plenamente à atividade sexual, considerando principalmente com quem você está. E aí vem Sem Tabus, né, Darleide? Fica a dica da revista Sem Tabus, vai te ajudar bastante. Mais uma interação por agora, chegando aqui, ó. Muitas vezes a gente guarda perguntas, dúvidas, os medos, os receios e quando vê, depara-se com um diagnóstico já tardio e a dificuldade vai ser muito maior do tratamento com relação a isso. Por que o homem ainda é tão preconceituoso? Tem a ver com uma certa cultura que mantém esse homem no lugar de muitas vezes não considerar a saúde, principalmente quando a gente diz, quando se vê a dificuldade de procurar exames para o cuidado com a próstata? Olha, Darleide, eu acho que o homem, ele é preconceituoso ainda, mas as gerações mais novas, mais jovens, tendem a ser menos preconceituosas que as gerações, quem sabe, mais antigas, tá? Eu acho que, aos poucos, o que a gente está fazendo aqui agora tem mudado a história, inclusive, da saúde do homem. O que eu só acho, e o que eu penso bastante no consultório, e acho até engraçado, é quando vem a esposa, de mãos dadas pelo homem, faz ele sentar assim. Vamos lá, meu velho. Pergunta, tudo bem, tá aqui. Eu trouxe ele, tá? Aí eu falo, ótimo, e o que o senhor faz aqui? Eu não sei, ela que me trouxe, né? Então, esse eu não sei tem que começar a nascer, a sair do próprio homem, a nascer dele mesmo, né? Que é ela que vai responder as perguntas que o médico faz, né? Ela que vai responder muitas vezes, ou ela que leva ele, porque ele não quer ir pro médico. Então, ela leva e ainda responde as perguntas. Não, eu tô bem, não sei porque que ela me trouxe aqui. Tá bem não, doutor? Ele, a urina dele, ele já reclamou pra mim que tá assim, não sei o quê. Acorda tantas vezes. Acorda, Olha, ele falou das gerações mais novas, quase que pegava a sua geração. Mas o Samuel já vai ser diferente. Já. Mas você, de tanto conhecimento, tantas entrevistas, já tá na hora de você... Não, mas eu não, de verdade, quanto a isso, eu não tenho dificuldade, preconceito. Até, deixa eu já abrir meu coração aqui. Precisa. Não precisa, né? Não sei. Não precisa, né? Enfim, deixa eu abrir meu coração. Aí a gente está nesse momento aqui, até estava comentando com o doutor, que em um momento eu senti ardência, urinar, isso já tem alguns anos atrás, 30 e poucos anos. E aí eu senti aquele incômodo tal, e aí fui lá, né, ao médico, ao urologista, e sentia alguns desconfortos ali também. E aí eu fui ao urologista e aí expliquei, sentindo isso, tal. E aí fui surpreendido, né, que daí o médico falou, olha, para saber é bom a gente fazer o exame do toque e tal.
me pegou de Foi surpresa. sua primeira vez, né? Foi. Diante daquela Foi minha primeira vez diante dessa necessidade. Fui pego de surpresa, doutor. E aí, enfim, fiz o exame. Como é rápido mesmo, tal, aquele desconforto, mas enfim, né? Cheguei em casa, Darleide, sabe aquela Uma tristeza. cabeça baixa, assim, triste. Eliane, o que foi? Eu falei, daí expliquei para ela, né, toda a situação. Ela, tá vendo o que as mulheres passam às vezes e tal? Aí eu entendi, né? As mulheres passam por tantos exames constrangedores e tal, e a gente, homem, vai lá. Claro, foi algo assim que no primeiro momento fiquei, cara, poxa, precisava mesmo ter passado por esse exame. E depois eu percebi e falei, não, cara, não, foi um exame necessário, já tirou da minha cabeça também aquela questão de, tipo, né, já sei, não tem nada, então tá tudo certo. E é isso, não tem, né? Enfim, doutor. Sobreviveu. Doutor. Quantos anos você tem, doutor? Olha, eu tô com 35. 35. Eu ainda tô longe. Tá Eu longe. espero que quando eu chegar lá tenha outras coisas, mas por enquanto não tem. Até Por isso você tem Até estudado o tanto, né, médico doutor? reforça. Tem estudado tanto, né, verdade. doutor? Até o médico Mas realmente, reforça gente, esse é algo medinho. que precisa ser, tem que ser feito, precisa ser feito, vai, faz, pronto, tira. Mas de olha, cada- você disse algo assim central, em considerar o que nós mulheres muitas vezes nos submetemos Sim, a e é fazer em isso, busca de Darleide. termos saúde, de nos mantermos, de nos recuperarmos. Mas assim, bem exatamente como o doutor Dorival diz agora, sobre como nós vamos também ganhando mais conhecimento e avançando no cuidado com a saúde como um todo, né? Vamos a mais perguntinhas que chegaram aqui pra gente? O Anônimo diz, boa tarde, o câncer de próstata deixa o homem infértil? Ele pode aparecer em jovens ou só em homens mais velhos? Ótima pergunta. O câncer de próstata não deixa o homem infértil. Tá? É uma pergunta que aparece bastante no consultório. O tratamento, às vezes, do câncer de próstata tende a deixar o homem infértil. Então, eu vou dar um exemplo, tá? A radioterapia, eu vou radiar ali a zona, tá? Eu vou ter uma alteração, obviamente, na qualidade de sêmen. No momento que eu também faço uma cirurgia, eu vou retirar a glândula completa, né? Como o Oswaldo falou, né? Fez a cirurgia radical da próstata. A gente retira a próstata, as vesículas seminais, que são estruturas que estão do lado da próstata, e nós cortamos também os ductos deferentes. Às vezes, fazemos também uma linfadenectomia, que é uma retirada dos gânglios pélvicos que podem estar acometidos ou não pelo câncer de próstata. E depois nós fazemos uma reconstrução urinária. Mas, por exemplo, ao fazer, a retirada da próstata, a gente não vai ter mais sêmen no momento da atividade sexual. Isso não quer dizer que o homem não vai ter atividade sexual. Então, hoje, como eu falei para vocês, quando a gente pensa em cirurgia, experiência e tecnologia no tratamento de cânceres que a gente consegue preservar os nervinhos da atividade sexual, a gente consegue fazer isso e devolver para o homem uma excelente qualidade de vida, né, sobre esse quesito sexual. Se o câncer de próstata aparece só em idosos, não, isso é um mito. Ele pode acontecer em jovens, mas ele é uma doença, sim, de homens mais idosos. Certo. Mas então não deveriam os jovens em algum momento... Bom, mas vai depender... Desculpa, jovens na minha cabeça, jovens são 40, 45 anos de idade, tá? Então, jovem adulto. O jovem Você adulto. sabia que existe jovem na terceira idade também? Tem o terceira idade jovem, terceira idade adulto, terceira idade Eu sou jovem, idoso. Darleide. Não, mas você não é idoso ainda. Estou falando Não, na sou classificação idoso. jovem adulto. Isso, jovem adulto. Nessa classificação Sim. de jovem adulto. Né? É, Jovem adulto. Mas Então, os vamos falar de jovem jovens, adultos. tem, a gente está falando, claro, do câncer de próstata, mas jovens podem ter, já ouvi falar, né, de vários casos de câncer nos testículos. Isso é real e isso acontece bastante também. Sim. Né? Então, na questão da urologia, ou literalmente nos cânceres que tem a ver com o nosso aparelho geniturinário, a gente tem várias idades, né, que acabam perambulando, né, os cânceres. E sim, o câncer de testículo, ele tende a acontecer muito, sobretudo um tipo específico chamado seminoma. Ele costuma acontecer em jovens. Em jovens. Por isso que é importante também a gente se autoexaminar.
checar como estão as coisas. E a maioria dos diagnósticos a gente faz dessa forma. O homem está tomando banho, etc. Um jovem, um adulto jovem, está tomando banho e ele percebe uma nodulação ali no testículo. Tá? Ele vai até o seu urologista e muitas vezes faz um diagnóstico precoce também. Certo. Então, são coisas importantes a se saber. Certeza. Perfeito. Tem mais perguntinhas aqui para o doutor Dorival Júnior. Cristiano Galvão, tenho 51 anos e sempre fui meio relapso com exames. Por onde começo? Tem algum passo a passo simples para quem quer organizar a saúde agora? Vai ao médico. Cristiano, boa tarde para você. Como é que você está? Olha só, tem sim um passo a passo bem importante. Primeira coisa é quebrar a inércia. Quando a gente está em inércia, a gente não vai a lugar nenhum. E como você mesmo diz, né, tem sido meio relapso com os exames. Então, quebrar a inércia é importante. Você fazer os teus exames e procurar um médico, né, são coisas muito importantes e a gente deve adotar isso. Mas acho que quando a gente quebra a inércia, a gente muda algumas coisas de saúde nossa. Qualidade de sono, tempo de telas, literalmente a alimentação, questão de atividade física, questão de estresse, né? E muitas vezes as coisas boas também podem ser estressantes, né? Podem ser um fator de estresse. O próprio trabalho, que é bom, ele pode baixar a tua imunidade de tanto você trabalha, né? Então a gente deve reconsiderar tudo isso. E na estratégia que a gente está falando justamente de check-up saúde masculina, eu costumo falar o seguinte para o meu paciente. Hoje, digamos que ele fez o PSA, o exame físico, ou ele fez outras coisas comigo, ultrassom, exames laboratoriais, examinei, conversamos, está tudo bem. Eu falo para ele, hoje é o mês de, no caso agora estamos em novembro, mas se fosse janeiro, fevereiro, qualquer outro mês eu falo, até próximo janeiro, coloca lá na agenda. Então ele já deixa agendado, isso é algo bacana, já deixa no teu celular, um lembrete, passar novamente lá com o Dr. Dorival em março, abril, fevereiro, enfim. Então é anual, depois anual, é importante a partir de segmento. 50 anos. A partir de 50 anos anualmente, fazer anualmente. Essa revisão anual. E sempre isso, o PSA e o exame físico. Sempre uma conversa, tá? Que a gente chama de anamnese. Sempre o exame físico, tem a ver com o exame da próstata também. Isso a gente não examina só a próstata, o urologista, né? A gente examina o abdômen, checa a questão genitália, é sempre importante. Muitas vezes a gente faz diagnóstico, como você mesmo falou, de alguma coisa genital, por meio de um exame. A gente vê se o paciente tem ou não hérnias inguinais, a gente vai associando outros tipos de diagnósticos na nossa caminhada. E junto com eles também, então, a gente faz os exames complementares. E nesse caso, até a médica ela pediu para fazer vários outros exames. Foi um ultrassom para ver a próstata através do ultrassom, foi o exame de sangue que ela pediu e, enfim, esses outros exames. Então, estou livre por um bom tempo aí de fazer esses exames, né, doutor? Olha, chegou para você os 50 anos de idade, anual. Então estou no 40, é mais 10. Até lá já mudou tudo, né, doutor? Não já sei. Mudaram. Se não mudou, tá tudo certo. Tá tudo certo, é verdade. Bem, nós fizemos um programa inteiro até tô aqui, brincando, Dali, mas dizendo é isso. às pessoas Eu que até- não é difícil, que não é complexo. Para, Binal, que Eu não é sei. assim. Não, eu até abri meu coração aqui, puxa vida, depois fiquei Isso. pensando, será que devia ter falado? Mas falei, pronto, Falou, foi né? legal. Por quê? Porque para até mesmo tirar esse preconceito, Claro, né? meu Tirar esse preconceito. Se não mudar até lá, né? A gente torce para que mude. Mas é por isso que eu digo, que você não é essa pessoa É. resistente. Você já quebrou a resistência. bora. Você é essa pessoa que Fazer. colabora com a vida. Fazer. Doutor, eu quero agradecer em muito e dizer assim, este homem passou a noite fazendo cirurgia. É verdade. E ele veio fazer esse programa aqui com a gente. E, assim, quero até honrar aos médicos, aos profissionais que varam noites e noites para salvar vidas. Foi uma cirurgia complexa, você dizia pra gente. Então, que Deus abençoe a você no seu dia de descanso, na sua restauração, abençoe sua família, seus filhos pequenos. Mas muito obrigada por seu desprendimento de vir aqui. Ele saiu o quê? 4 da manhã, 5 da manhã da cirurgia? Isso, a gente acabou hoje o procedimento 4h30 da manhã. Uau. Uma cirurgia bem complexa, praticamente um paciente que precisava muito da gente. Retiramos quase a totalidade do seu sistema urinário por uma doença oncológica. Ou seja, poderia ligar e dizer assim, produção, não tenho condição de ir. Mas veio com muito carinho, muito obrigada, que Deus o abençoe. Imagina, é um prazer poder estar aqui com vocês.
conversar com o nosso público e, sobretudo, esclarecer dúvidas, né? Porque quando a gente tem conhecimento sobre doenças que a gente pode prevenir, só me facilita o trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, doutor Dorival Júnior. Amores, Provérbios 22:3 diz que o que é sensato, o que é prudente, vê o perigo e se esconde, se previne. Quem é insensato, desprovido de sabedoria, vê o perigo e se expõe. Então, o convite é que você considere fugir do problema no sentido de como é que eu faço para não ser vítima dele? Quais são as estratégias? Quais são os meios? Não é fazer de conta que não há perigo, é encará-lo. E esse convite é para que você, família, mas especialmente os homens que nos assistem agora, considerem com sabedoria. Enfrentar o que precisa ser enfrentado, buscar como precisa buscar. Não conviver com temor, com medo, com nenhum tipo de ignorância também, acolhida, que possa trazer-lhe mal. Seja sábio, sensato e glorifique a Deus com a sua vida. Que você tenha certeza de que faz tudo para que o que está a seu alcance, para que você viva bem e viva para honrar a Deus de maneira sábia. Que Deus abençoe você. Obrigada pelo carinho da sua presença aqui com a gente. Um ótimo final de semana, um lindo sábado que está chegando aí. Usufrua da graça, do amor e na presença de Deus. Perfeito. Obrigado, gente, por mais um Entre Família, tá juntinho com a gente por aqui, pelas interações. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um sábado lindo e abençoado para você, para sua família. Desfrute dessa bênção que Deus trouxe para ter esse encontro a mais contigo e com a tua família também, tá bom? Tchau, meus amores. Vem aí vida e saúde. Mais uma vez, feliz sábado para você. Valeu, gente. Tchau.